Olá, senhores. Meu nome é Luiz Fernando Pinto de Oliveira e eu sou um dos inventores do software de simulação de robôs hexápodes. Nossa equipe é composta por mim, pelo professor doutor Flávio Rossini, da UTF-PR de Campo Mourão, pelo professor doutor Leandro Maneira, da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp, e pelo professor doutor Manuel Silva, do ISEP-IPP, em Portugal. Para mais informações sobre nossa equipe e projeto, escaneie o QR Code ao lado. Senhores, hoje, mais do que nunca, vemos a importância de se investir em tecnologias que garantam não só a segurança de territórios, mas também a soberania da nação. O uso de sistemas robóticos modernos tem permitido cada vez mais alcançar regiões de difícil acesso sem colocar as pessoas em risco. Como exemplos de terrenos de difícil acesso, podemos citar a floresta amazônica, regiões agrícolas e até mesmo solos extraterrestres. Nesses cenários, os sistemas robóticos podem desempenhar diversas funções, como controle e monitoramento ambiental, controle e monitoramento de fronteiras, como é feito pelo Exército Brasileiro, transporte de suprimentos, exploração de locais e até mesmo para uso militar no teatro de operações. Nesses cenários, como diversos artigos científicos demonstram, os sistemas robóticos multipernas são capazes de se adaptarem melhor às regularidades do terreno e até mesmo aos diversos tipos do solo, como é mostrado nessas figuras. Nesse sentido, nossa equipe desenvolveu um software de simulação para robôs hexápodes, pois eles permitem uma maior estabilidade estática do seu corpo em relação aos bípedes e quadrúpedes, possuir uma maior ah, quantidade de execução de movimentos, são vários padrões de locomoção, bem como possuir um menor consumo energético quando comparado aos robôs octópodes. Bom, todo sistema robótico passa pelo processo de modelagem matemática. O primeiro passo é o desenvolvimento das equações da cinemática, tanto direta quanto inversa. Nesse caso, quanto maior o número de articulações e do tipo de articulações das juntas do robô, maior será a complexidade das equações. Aqui tem-se um exemplo resumido da cinemática da perna de um robô hexápode de três juntas rotacionais. Cada perna de um robô executa uma trajetória específica, sendo que sua implementação pode ser inspirada em diversos fatores, como em imitar um ser biológico, como um cão, uma cobra. Ela pode ser inspirada em uma trajetória balística, como é de conhecimento do Exército Brasileiro, ou até mesmo, no caso mais simples e funcional, em funções matemáticas, sendo que, dentre elas, a cicloide, a curva em vermelho, é a mais conhecida. Após conhecer a cinemática e a trajetória do movimento de uma única perna do robô, os padrões de locomoção de um sistema robótico multipernas definem o comportamento temporal de todas as pernas do sistema. Diferentes seres vivos possuem diferentes padrões de locomoção, sendo que o padrão de locomoção mais utilizado por um ser vivo é o que gasta menos energia. Diferentes parâmetros definem um padrão de locomoção. O fator de ocupação beta, por exemplo, determina o tempo em que uma perna está em contato com o solo. Assim, se beta é maior que meio, o indivíduo está caminhando. Se beta é menor do que meio, o indivíduo está correndo. E, no caso em que o beta é igual a meio, o indivíduo está marchando, que é um padrão de locomoção típico de um soldado. Em se tratando de robôs hexápodes, como eles possuem 6 pernas, diversos outros padrões de locomoção podem ser programados. Nosso software já está programado para simular os padrões de locomoção onda metacronal, tetrápode e trípode. Após conhecer toda a cinemática, planejamento de trajetórias e os padrões de locomoção de um robô, todas as forças e torques necessários para executar os movimentos de todas as juntas de todas as pernas do robô é calculado através de estudos da dinâmica do sistema.
Nesse momento, as equações que já eram grandes tornam-se ainda mais complexas, dificultando em demasia o desenvolvimento do sistema robótico. E é pensando nisso que nossa equipe desenvolveu o software de simulação de robôs hexápodes, permitindo que todas as modelagens e cálculos matemáticos fossem feitos automaticamente, bastando apenas o usuário inserir os parâmetros adequados para o seu projeto. Dessa forma, nossa equipe desenvolveu uma interface humano-máquina testada e validada que permite o usuário inserir parâmetros construtivos do robô, parâmetros de controle P&D do robô, parâmetros da mecânica dos solos, baseado em diferentes tipos de solos, parâmetros da trajetória das pernas do robô, seleção dos padrões de locomoção do robô, parâmetros de controle da simulação, permite realizar a visualização das métricas do corpo do robô, a visualização das métricas das pernas do robô, e bem como a visualização do polígono de suporte de um robô, que é um polígono muito importante para sistemas robóticos multipernas. Como exemplo demonstrativo, extraímos todos os dados de um robô hexápode real, da imagem, por meio de um modelo CAD desenvolvido em SolidWorks, também na segunda imagem. Com isso, o software que nós desenvolvemos extrai somente a informação útil para realizar a simulação do robô. Aqui vamos mostrar 3 exemplos da simulação desse robô, um para cada padrão de locomoção. O primeiro é o onda metacronal. O padrão de locomoção onda metacronal é caracterizado por haver apenas o movimento de uma única perna por vez. À esquerda vemos a simulação do robô, do nosso software, e à direita vemos o teste sendo realizado em um robô real, desenvolvido também pela nossa equipe. Após finalizar a simulação, o software realiza o cálculo de estabilidade da marcha e exibe o polígono de suporte em tempo real. Portanto, uma das possíveis análises é a posição do centro de gravidade do corpo do robô ao longo do tempo de execução. Agora, mostraremos a simulação do padrão de locomoção tetrápode. O padrão de locomoção tetrápode é caracterizado por haver o movimento de 2 pernas em simultâneo. Novamente, vemos à esquerda o robô sendo simulado no nosso software e à direita o robô executando os padrões de locomoção. Neste caso, o robô havia limitações de hardware para a execução desses padrões, mas mesmo assim o software é capaz de simular os padrões de locomoção adequados. Novamente, realiza-se o cálculo da estabilidade da marcha do robô. Outra possível análise é a análise das forças de contato da perna 1 com o solo, como mostra nessa figura, pois ela é realizada em 3 dimensões. Dessa forma, o eixo X e Z representam as forças tangenciais e o eixo Y a força normal. Por fim, mostraremos a simulação do padrão de locomoção trípode. O padrão de locomoção trípode é caracterizado por haver o movimento de 3 pernas em simultâneo. Em todas as simulações, o robô realiza um movimento retilíneo uniforme. Novamente, é realizado o cálculo de estabilidade e é possível visualizar um triângulo sendo plotado no chão que representa o caminhar típico de um padrão de locomoção trípode. Portanto, outra possível análise que pode ser realizada é a visualização da posição da perna 1 ao longo do tempo de execução em 3 dimensões, onde, por exemplo, o eixo Y representa exatamente a trajetória cicloide projetada inicialmente. Portanto, o software desenvolvido por nossa equipe permite simular robôs hexápodes de diferentes dimensões, simular diferentes padrões de locomoção, simular a locomoção em diferentes solos, inclusive extraterrestres, por meio de estudos de mecânica dos solos, analisar
as posições, velocidades, acelerações, tanto lineares quanto angulares, de todos os membros do robô, bem como analisar todas as forças e torques relacionados aos movimentos e à interação com todos os elementos do ambiente de simulação. Esse software de simulação, ele é fruto de diversas produções técnico-científicas de nossa equipe ao longo dos anos, sendo que este artigo em destaque é o mais citado da revista MDPI Robotics, de 2021, e é o quarto mais citado da história da mesma revista, de elevada relevância internacional. Portanto, representando nossa equipe, gostaria de agradecer grandemente pelo convite para participar desse evento de grande interesse público e ficaremos muito felizes em poder responder eventuais questionamentos. Envie um e-mail para este endereço ou escaneie o QR Code ao lado para mais informações sobre nossa equipe e nosso projeto. Muito obrigado.